Irmão, amada igreja, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 26 de setembro de 2018, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez o Espírito Santo de Deus me manda trazer uma palavra edificadora e exortadora e esclarecedora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos magoado, machucado, ferido, ofendido. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, conforme Ele nos promete, segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E em nome santo de Jesus Cristo, nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes da terça-feira de ontem, pois nós não cumprimentamos, e de hoje, quarta-feira, e de todo o decorrer desta semana, que completo e comemoro mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma passagem escrita em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 45 em diante, em que nos diz, portanto, vejamos, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Por quê? O primeiro homem, Adão, ele foi formado do pó da terra, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, ou seja, o espírito da vida, e o homem foi feito alma vivente, ou seja, alma que vive. O primeiro Adão, ele não tem o poder de dar vida ou dar existência, mas o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, foi feito em espírito vivificante, porque Ele veio aqui neste mundo com o propósito, com a sua morte, com o seu sangue, nos comprar para Deus, nos dar vida e vida com abundância, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10b. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10a, também está escrito: o ladrão, ou seja, o diabo, não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, nós sabemos que a morte é a natureza pecaminosa de Satanás. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E este dom gratuito é a nossa salvação, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido, por esse dom gratuito, e isto mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós já vimos também em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento ou são irrevogáveis. Deus, ele não revoga aquilo que ele dá, porque ele não pode negar a sua palavra, conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus, ele não revoga, ele não se arrepende. Portanto, vejamos, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, ou seja, ele foi formado e Deus deu a vida, ele soprou no seu nariz o fôlego da vida. O último Adão em espírito vivificante, ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi o último Adão. Ele esteve aqui para nos dar vida, para nos dar existência, para com a sua morte, para com o seu sangue, conforme está escrito
em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, ou seja, mortos para aquela natureza pecaminosa de Satanás, pois a morte é a natureza pecaminosa de Satanás, e nós estávamos, e Jesus Cristo, ele tomou sobre ele, levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro e nos fez mortos para os pecados, e para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, o último Adão em espírito vivificante, pois o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu vida e vida com abundância. Ele, ao nos comprar, ao tomar sobre o seu corpo, nas suas chagas, os nossos pecados, ele anula, ele aniquila em nós toda a natureza pecaminosa de Satanás, toda a morte que é a natureza pecaminosa de Satanás. Portanto, vamos dar continuidade. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal, ou seja, o primeiro que foi formado foi o Adão do pó da terra, depois o espiritual, e depois o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele já era Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 12 ao 14, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, ou mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo, que é o Senhor Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos nós que o recebemos e o confessamos, ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, nós que cremos no seu nome. Portanto, vamos dar continuidade. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é espiritual. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, aquelas pessoas que ainda andam nos deleites e prazeres do mundo, que ainda estão mortos no pecado, que ainda estão vivendo, porque a morte é a natureza pecaminosa de Satanás. Portanto, estas pessoas, elas estão vivendo nesta natureza pecaminosa de Satanás, elas estão mortas espiritualmente. Tanto que em Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrito: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, acorda, desperta. Você que está dormindo, você que está vivendo naquela natureza pecaminosa de Satanás, na morte que é a natureza pecaminosa de Satanás, levanta, sai daí que Cristo te esclarecerá. Vem para a luz, sai das trevas e vem para a luz, que Cristo te esclarecerá, Cristo te vivificará. Ou seja, ele te dará vida ou existência. Portanto, vamos dar continuidade. Qual o celestial, tais também os celestiais. Nós que já recebemos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, passamos da condição de criaturas para filhos e filhas de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou mais a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E qual o celestial? Tais também os celestiais, aqueles que confessaram e receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, nasceram espiritualmente. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, portanto, assim como estávamos mortos nos deleites e prazeres do mundo, Cristo nos vivificou, nos deu vida ao morrer por nós, conforme também está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes,
e eles reinarão sobre a terra. Portanto, e assim como trouxemos a imagem do terreno, a natureza pecaminosa de Satanás, aquela morte espiritual, que é a natureza pecaminosa de Satanás, assim traremos também a imagem do celestial, assim fomos vivificados, assim recebemos vida e vida com abundância, ao recebermos e confessarmos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, ao passarmos da condição de criatura para filhos e filhas de Deus, nós passamos a viver a imagem de Cristo. Portanto, que fique esta palavra de edificação e de exortação para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra edificadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar que o primeiro Adão, o terreno, foi feito em alma vivente, ou seja, ele foi feito em alma que vive, e o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, foi feito em espírito vivificante, espírito capaz de nos dar vida, de nos dar existência. Continue a nos proteger, a nos guardar, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa parentela, os de perto e os de longe, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.